Vamos continuar? Então, como eu falei, a gente vai ver primeiro os termos essenciais da oração, que são, o que eles são? Quais são eles? São aqueles que compõem a estrutura básica de uma oração, ou seja, são os que são necessários para que uma oração tenha significado. O que isso quer dizer? Basicamente é sujeito e predicado. O que é cada um deles? O que é o sujeito, o que é o predicado? Vocês já viram isso. Basicamente, o sujeito é aquele, como eu posso dizer, aquele que fala, né? É aquele a quem eu me refiro em uma oração, e o predicado é a ação, ou o estado, ou o fenômeno da natureza a ele ligado. Mas vamos ver detalhadamente cada um. Primeiro nós vamos ver o sujeito e os tipos de sujeito, e depois nós vamos ver o predicado, certo? Então vamos lá para o sujeito. O que é o sujeito? Quais são os sujeitos? Qual é a função dele na frase? Então, sujeito é todo e qualquer termo que se relaciona diretamente com o verbo, podendo agir, podendo fazer a ação ou sofrer a ação da oração. Ai, como assim? Não estou entendendo nada. Por exemplo, Pedro caiu de bicicleta, tá? Nós temos Pedro caiu da bicicleta. Quem caiu da bicicleta? O Pedro. Então, qual é a ação? O que o Pedro fez? Caiu da bicicleta. Esse é meu verbo, né? Então, é a minha ação da frase. De bicicleta foi como ele caiu, meu complemento, certo? Então, quem caiu? O Pedro. Então, o meu termo aqui que se relaciona com o verbo que sofreu a ação de cair foi o Pedro. Então, esse vai ser meu sujeito. Meu sujeito é todo aquele, né? Ou todo termo que está ligado diretamente ao verbo. Você vai ter que ter um verbo. E ele pode agir ou sofrer a ação da oração, certo? Aqui, no caso, ele sofreu de cair. Agora, por exemplo, Pedro andou de bicicleta. Andar de bicicleta, aí vai ser a ação, ele está praticando a ação de andar de bicicleta. Nós temos alguns tipos de sujeito, que são o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Nós vamos ver primeiro os três, depois nós vamos ver os outros dois. Quais são os termos essenciais? Aqui está o esqueminha: sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Só um esqueminha para a gente lembrar bem, que às vezes algumas pessoas são mais visuais, né? Ver aí o mapinha fica mais fácil. Inclusive, eu vou mandar também alguns mapas mentais para ajudar no estudo de vocês. Quem quiser copiar no caderno, eu acho interessante ter essas teorias no caderno. Sujeito simples, vamos lá para o nosso primeiro tipo de sujeito. Ele apresenta apenas um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante que dá sentido, e ela que vai dar o sentido ao sujeito. Como assim? Nós já vamos ver mais detalhadamente o que vem a ser esse núcleo nos outros exemplos que eu vou colocar aí. Mas nós vamos ter que focar aqui, o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. E jamais o núcleo do sujeito pode ser preposicionado. O que é isso? Calma. O sujeito ele não pode ter uma preposição junto. Nós já vamos ver o que é isso. Calma. Vamos para os exemplos. Todos cantaram felizes no Natal. Primeira coisa, eu vou identificar meu verbo. Qual é meu verbo? Cantar. Ação de cantar. Então, se é uma ação, esse é o meu verbo. E eu sempre vou fazer uma pergunta para o verbo. O que o verbo fez, ou quem fez aquilo? Por exemplo, aqui. Quem cantou feliz no Natal? Quem cantou feliz no Natal? Eu tenho uma resposta. Todos. Então, esse todos vai ser o meu sujeito, porque é a quem o verbo está se referindo. É sujeito simples porque tem um núcleo só, tem uma palavra só. Quando eu tenho uma palavra só, o meu sujeito, não tem problema. Todo o resto da minha palavra vai ser predicado. Depois nós vamos ver os tipos de predicado. Vamos focar agora no sujeito. Então,
Tudo que não for predicado, tudo que não for sujeito é predicado. Por enquanto é isso que vocês têm que gravar, e que sujeito simples tem um núcleo só. Ah, mas quando tem só uma palavra é fácil, realmente. Mas vamos ver mais um exemplo? As crianças de Nova Olímpia correram felizes pelo bosque. Qual é meu verbo? Correram. Então eu tenho o verbo correram. Quem correu feliz? Quem correram felizes pelo bosque? Quem correram? As crianças de Nova Olímpia. Então meu sujeito é tudo isso aqui. Isso aqui é meu sujeito e o restante da minha frase é o meu predicado, beleza? Mas eu tenho que determinar, porque eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5 palavras no meu sujeito. Como que eu vou saber se ele é simples ou composto? O que é mais importante aqui? Por exemplo, se eu falar, as de Nova Olímpia correram felizes pelo bosque. Se eu tirar a criança aqui. As de Nova Olímpia correram felizes pelo bosque. A frase tem sentido? As de Nova Olímpia? Não. Ficou meio estranha. Agora, se eu falo, as crianças... Opa, as que continua. Agora, se eu falo, as crianças, e tiro Nova Olímpia, correram felizes pelo bosque, não tem sentido. Esse Nova Olímpia aqui está só querendo me determinar de onde são essas crianças. Então, o meu núcleo vai ser, a minha palavra mais importante do sujeito é o predicado. É as crianças. Então, o que vai ser meu núcleo? As crianças. Notem, lembra aqui que falou que, onde que está? Aqui, jamais o núcleo do sujeito pode ser preposicionado. Notem que aqui eu tenho uma preposição. Então, de Nova Olímpia, como ele tem essa preposição, ele nunca poderia ser um núcleo. Então, só me sobra as crianças mesmo. Então, crianças vai ser meu núcleo. Mesma coisa aqui. O intuito dos políticos era quebrar as novas legislações. Vamos fazer aquele esquema? O que era? Quebrar as novas legislações era o quê? Às vezes não dá para colocar quem. Às vezes eu tenho que pedir o quê? O que era? O que era para quebrar as novas legislações? O intuito dos políticos era quebrar as novas legislações. Então, o que era para quebrar as novas legislações? O intuito dos políticos. O que é intuito? O que eles querem, a vontade, o objetivo deles era quebrar as novas legislações. Eu posso falar, então, primeira coisa, tem uma preposição aqui, então políticos já não pode ser porque ele está preposicionado. Então, me sobra o intuito, mas se eu não fico em dúvida se eu fiquei em dúvida, aqui é meu sujeito, né, eu esqueci de falar, e o restante aqui é meu predicado, todo o resto da frase é meu predicado. Então, meu sujeito é o intuito dos políticos, certo? Quero saber qual é meu núcleo? Se tem preposição, eu já excluo, mas se eu estou em dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar as palavras. Por exemplo, se eu tirar intuito e falo, o dos políticos era quebrar as novas legislações, fica meio estranho, porque parece que está faltando alguma coisa. Agora, se eu falo, o intuito era quebrar as novas legislações, por mais que eu não saiba de quem era esse intuito, eu sei que era o intuito. Esse era o objetivo. Então, notem que às vezes o núcleo vai ser sempre aquela palavra que é mais necessária ali nesse meio, certo? Por isso que a gente vai pensar dessa forma. Vamos lá. Nós temos uma questãozinha aqui que a gente vai fazer junto. Por exemplo, assinale a alternativa que apresenta a oração com sujeito simples. Vamos ver cada uma. Havia um barulho irritante na britadeira. Havia o quê? Aqui é meu verbo. Havia o quê? Um barulho irritante da britadeira. Tá, mas então é essa. Não, porque nós vamos ver mais pra frente que quando eu tenho o verbo haver, o verbo haver no sentido de existir, eu poderia trocar por existir. Existe um barulho irritante na britadeira.
Quando eu tiver o verbo haver, ele sempre vai ser sujeito inexistente. Então, eu já vou excluir essa aqui, porque o havia não pode ser. Anda-se muito em São Paulo. Anda-se é meu verbo. Outra coisa, toda vez que eu tiver essa partícula se, eu posso ter um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem anda muito em São Paulo, certo? Então, aqui vai ser indeterminado, porque eu não sei quem anda, não é a minha resposta, porque não é errei. Indeterminado. Então, como eu não sei quem anda muito, não posso dizer que é um sujeito simples, porque eu não tenho um núcleo. Os 2 sobrinhos e seus colegas foram acampar. Quem foram acampar? Os 2 sobrinhos e seus colegas. Se eu falo, os sobrinhos foram acampar, mas eu tenho colega e sobrinho, eu tenho 2 palavras importantes aqui. Sobrinho e colega. Quando eu tenho 2 núcleos, eu vou ter um sujeito composto. Então, também não é a minha frase. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Opa, quem pousou no fio elétrico? Um bando de andorinhas. Deixa eu apagar esse resto aqui. Um bando de andorinhas, tá. Se eu tenho um bando de andorinhas, vamos ver. Eu tenho D aqui. Opa. Eu tenho D, então eu tenho uma preposição. Andorinha não pode ser porque tem a preposição. Então, um bando pousou no fio elétrico. Beleza, um bando pousou no fio elétrico tem sentido. Não sei exatamente de que tipo de pássaro, mas é um bando. Então, o bando vai ser meu núcleo, eu tenho só um núcleo. A princípio, essa aqui é a nossa resposta, mas vamos ver a última. Foram à escola pai, mãe e filho. Quem foi à escola? Quem foi? Pai, mãe e filho. Olha que eu tenho 3 núcleos. Ah, mas eu não tenho ninguém aqui na frente, professora. Sujeito pode estar aqui no final. Olha que eu posso escrever essa frase dessa forma. Pai, mãe, eu posso escrever assim, pai. Meu Deus, que tá difícil de escrever, hein? Pai, mãe e filho foram à escola. Quem foi à escola? Pai, mãe e filho. Tenho 3 núcleos, não pode ser. Então, realmente, a minha alternativa... Vamos apagar essa bagunça aqui para ficar mais fácil. Apagando a bagunça. Depois a gente apaga melhor. Então, a minha resposta é... Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico, porque eu tenho só um núcleo em bando. Aqui eu tenho havia, um sujeito inexistente. Aqui eu não sei quem anda muito em São Paulo, então eu tenho um sujeito indeterminado. Os 2 sobrinhos, eu tenho 2 núcleos. Os sobrinhos e os colegas, eu tenho 2 núcleos, né? Colegas e sobrinhos. E na E eu tenho 3 núcleos, pai, mãe e filho. Ou seja, sobra com um núcleo só. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Demorou mais esse vídeo do que eu imaginava. Então, eu vou parar por aqui, depois eu volto com os demais.